Uma boa tarde a todos. Eu já me emocionei demais, porque eu estava conversando e vendo, né, os slides passarem, e a gente vai lembrando das pessoas. Eu lembrei, em 78 mesmo, eu fazia muita bagunça na farmácia do Garcia, e eu lembro uma vez, eu cheguei assim chateação de adolescente, né? Cheguei chateado, aí o Garcia estava sentado aqui, tinha aqueles ventiladores de pé, aí estava com calor e botou o ventilador em cima dele, aí estava sentado assim, parado, pensando na vida. Eu cheguei do lado dele, fui conversar com ele, a gente vê com uma conversa tão boa. Até hoje eu lembro dessa conversa, eu lembro do quanto minha vida mudou, sentada nessa cadeira aí que você está, ele estava ali do lado. E muita coisa mudou, foi minha entrada no Espiritismo, quando eu conheci a doutrina maravilhosa que transforma a minha vida a cada dia. Na livraria, o primeiro lugar que eu trabalhei, com o seu Antônio. Bom, Fabiano de Cristo. A primeira contato que eu tive com o Fabiano foi seu José Salomão Misaías, chamado de seu José. Nos sábados à tarde, ele sentava a mocidade aqui, e ele sentava aqui. Né? Então, a mocidade é ainda às 5 horas, sábado? Ainda? Oi? É mais cedo um pouco? Era às 5 horas. E ele sentava aqui. Ali ele contava umas histórias, ele falava muito, né? Eu lembro para a gente tomar cuidado, né? Para não cair em misticismos e rituais, eu lembrava muito disso. Mas ele contou a primeira história de Fabiano que eu conheci na minha vida. Ele falou que Fabiano, com as doenças todas, né? A erisipela que ele tinha, quando ele entrava na enfermaria, ele tirava as sandálias para pisar descalço no chão, a fim de não acordar os doentes. Foi a primeira história que eu vi de Fabiano. E eu pensei que aquilo ali fosse uma grande coisa. E olha, nós temos muita coisa para descobrir ainda. A gente tem aqui uns 10 eventos, 11 eventos que nós vamos conversar, mas tem muitos anos de trabalho desse espírito. Então a gente não pode mensurar a dedicação que esse espírito fez durante a sua vida. Mas vamos começar. Vocês podem começar, inclusive, por ali. Tem um folder, né, maravilhoso, né, com toda a vida de Fabiano. Eu fiquei até assim, meu Deus, o que eu vou falar agora? Já sabem tudo, está tudo escrito ali. Mas vamos então conversar um pouco sobre esse espírito que já tem uma confirmação, já é um fato que já cai em senso comum, que ele é reencarnação de José de Anchieta. Então há um senso comum que é a reencarnação de José de Anchieta. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o que é a dificuldade de uma encarnação. Porque tem o patrono da minha casa, a Agremiação Espírita Pedro II, e vocês vão ver ali na história, nós somos muito, mas muito íntimos. Por quê? O fundador da casa de vocês também é o fundador da nossa, o Abelardo Hidalgo Magalhães. Uma das fundadoras, a mulher dele, foi a nossa primeira presidente, foi a Diná Magalhães. A médium que até hoje, né, temos como espírito amigo, que é a Dona Providência Carvalho, também esteve envolvida na fundação da... Eu falei de vocês, não, nossa, eu também sou da casa. Então, nós temos uma história muito comum. Nós estivemos visitando o seu Paulo César, quando ele esteve numa casa de repouso ali no Lins de Vasconcelos, e nós conversamos muito, pegamos o depoimento dele, porque Fabiano funcionou na Agremiação Espírita Pedro II. Nós somos muito mais irmanados do que pensamos. E eu posso dizer até que eu acho que eu nunca saí daqui. Muito bem. A encarnação é algo muito difícil, como a gente vai perceber. Vejam que José de Anchieta, apóstolo do Brasil, um homem que evangelizou muitos e muitos espíritos, né, na terra do Brasil, ele vai reencarnar em Soengas. Vocês viram até, né, as imagens no slide, uma pequena cidade em Portugal.
E nessa cidade, né, nós vamos ter aí o senhor Gervásio, e eu adoro esse nome, a Dona Senhorinha, que vai ser a mãe do Fabiano nesta última encarnação dele. Ele vai reencarnar e ele vai ter uma vida difícil. A vida dele é muito difícil, apesar da família já ter sido abastada. Mas a família cai em uma penúria e ele é obrigado a trabalhar cedo. E olha só que coisa interessante, ele era pastor, gente. Olha só como ele já estava treinando para abraçar todas aquelas ovelhas, né, que ele ia assistir com tanto carinho. Ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava também das oliveiras, e a gente também tem uma menção interessante, né? Quer dizer, ele se aproximava muito do Monte das Oliveiras, lembrando, né, as boas aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve uma educação muito pequena, muito limitada, mas ele era muito inteligente, tanto que quando ele cresce, ele tem um tino comercial muito aguçado, e ele vai ser empregado em casas comerciais na cidade do Porto. E lá no Porto, ele começa a ouvir as conversas dos capitães dos navios. Ele começa a ouvir falar do Eldorado. Não, aquele Eldorado não dos Estados Unidos, que a gente começa a falar em Eldorado, lembra dos Estados Unidos. Nós tivemos a nossa corrida do ouro também, que foi nas Minas Gerais. E os capitães de navio falam, olha, tem gente ficando rica da noite para o dia, encontrando fortunas em ouro nas Minas Gerais. E então o nosso querido João Barbosa, conhecido então como João Barbosa, ele vai começar a juntar dinheiro. Junta dinheiro, trabalha duro, pega um navio e vem para o Brasil. Vem para o Brasil com o sonho de fazer uma fortuna, ganhar muito dinheiro. Ele, a princípio, ele chega no Rio de Janeiro e se dirige para o Caminho Velho. O Caminho Velho é uma coisa interessante. Para chegar em Vila Rica, hoje Ouro Preto, antigamente, levava-se 3 meses. Eram 3 meses de viagem. Você saía do Rio, ia para Paraty, de Paraty você pegava o Caminho Velho, que você subia a Serra do Mar, depois descia, passava pelo, olha que nome aprazível, Vale do Rio das Mortes. Bem aprazível, né? E aí você pegava, né, o que hoje é o Caminho Imperial, quem já foi para Minas, e vai chegando nas cidades históricas até chegar a Vila Rica. O João Barbosa, né, ele encontra, né, uma oportunidade, né, em Nossa Senhora do Carmo, que hoje seria Mariana. Né? Lá, ele realmente era voltado para os negócios. Ele não vai procurar ouro. Ele vai trabalhar com a estrutura para retirar o ouro. Né? E esse material nunca acaba. Por quê? Ele vai fornecer sela, arreio de cavalo, ele vai fornecer comida, roupa, peneiras, ou seja, toda a estrutura para os mineiros retirarem o ouro. Ou seja, é um veio de dinheiro sem fim. Porque aqueles, mesmo que não tivessem enricando com a retirada de metal, estavam tentando. Então sempre tinha compra para o João Barbosa. E ele fez, né, não uma fortuna, mas ele ficou rico. Ele fica rico e ele se estabelece em Paraty. Em Paraty que ele vai se estabelecer. E aí que a gente começa a ter notícias dele. Nós pesquisamos com o biógrafo dele, que é Hugo Baggio, que o nome é Frei Fabiano de Cristo, é de 1974. Né? Lá tem muitos registros da igreja de Paraty. E o registro diz que ele era uma pessoa muito voltada à igreja e aos pobres, e que ajudava muito a família e os amigos. E a vida do João segue, do Barbosa segue, até que um dia ele está caminhando, indo para casa, e ele encontra uma pessoa caída, que muitos já tinham passado e não tinham dado atenção. Ele para, olha aquela pessoa e socorre. Diz, meu amigo,
Eu estou aqui para te ajudar. O que houve? Aí eu fui assaltado. Alguém lembra dessa história? A parábola de quem? Do bom samaritano, não é interessante? Então, ele vai, leva a pessoa para uma estalagem, né? Pode falar hospedaria também, não tem problema, e lá ele socorre, né? Ajuda o ferido, né? Eu ia falar pensa as feridas, né? Mas ele, né, cuida das feridas, até que então, assaltado, né, a vítima, chega para ele e fala: você não está me reconhecendo, não? E aí eu vou pedir licença para vocês para ler o diálogo, que o diálogo é uma coisa muito linda. O homem olha firme para Barbosa e diz: Barbosa, amigo, eis que estamos. Quem é você? Sou aquele a quem serve há muitos séculos. Me encontrou porque quando ajuda a um caído, é a mim que ajuda. Há um pedaço de mim no coração de cada aflito. Volta a servir. É preciso que me encontre onde haja dor, em cada lágrima que enxugar, cada coração que apacentar, em cada dor que suavizar, será a mim que estará socorrendo. É hora de juntar de novo os tesouros do céu. E ele acaba dizendo assim: eu sou o Cristo. O Barbosa tem a mesma reação que Paulo tem. Barbosa diz: que devo fazer? Mas aí eu queria chamar a atenção de vocês como é difícil uma encarnação, como é difícil estar num corpo de carne. O Barbosa, ele, depois dessa situação toda, ele vai para casa e não consegue conciliar o sono. E aí os biógrafos não são muito claros, né? Nós recorremos ao Roque Jacinto, recorremos ao César Reis, recorremos ao Hugo Baggio, que é o biógrafo, né, franciscano, que teve acesso a muita documentação. Não se sabe quanto tempo decorreu desse encontro até o evento que eu vou dizer para vocês agora. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer que decorreram 3 dias, vamos falar em 3 dias, número mágico, 3 dias, né? Ele não consegue dormir e tem uma hora que ele realmente adormece, não aguenta. Quando ele adormece, ele dá de cara com quem? Alguém com um hábito marrom, Francisco de Assis. E aí ele cai de joelhos. E é interessante porque no primeiro momento com Cristo, né, não há relação de que ele estivesse em grande choque. Ele apenas se entrega e pergunta o que deve fazer. Nesse segundo momento ele cai de joelhos. E aí o diálogo é esse. Na noite seguinte, Barbosa está inquieto. Eu botei a noite seguinte, mas realmente eu não posso assegurar para vocês quanto tempo foi. Não consegue adormecer. Quando faz, está diante de um homem de hábito marrom. Sim, é Francisco de Assis. E ele cai de joelhos. Francisco diz assim para ele: se teu coração anseia amparar os aflitos, venha comigo. E Barbosa diz o seguinte: antes deixa eu distribuir os meus bens. Aí sim, o Barbosa consegue abrir mão do que ele tinha e seguir essa nova jornada. Vejam, um espírito que nós temos já uma segurança que foi uma reencarnação de uma personalidade fantástica, voltada totalmente ao Cristo. E ele ainda tem alguma dificuldade para, né, apreender tudo aquilo que estava acontecendo, né, e realmente se entregar ao Cristo. E nós temos já, vocês já tiveram, né, um contato com o histórico de Frei Fabiano e desses anos todos que as pessoas frequentam. Então, para a gente entrar numa espécie de resignação dinâmica, sabendo o quanto é difícil estar na carne, mas sabendo também que é possível superar essas dificuldades. E a gente vai falar de resignação dinâmica depois. Guardem esta palavra, que Fabiano sabia como ninguém fazer isso. Muito bem. Francisco continua.
E diz assim, Francisco de Assis: para que operes com tranquilidade e perseverança, os mais singelos cargos te serão confiados. E aí, quando a gente diz singelo, a gente não quer dizer simplista. A gente quer dizer apenas que vão ser cargos de responsabilidade, mas que vão requerer humildade. E eu vou explicar para vocês já porque eu estou falando isso. Continua ele: neles dulcificarás o teu coração, educando as tuas palavras, teus ouvidos, cultivando a paciência e a resignação. Sofrerás em teu corpo para libertar teu espírito. Em teus braços recolherá os que choram e clamam por misericórdia. Tua bandeira terá apenas uma palavra: caridade. Veja que Francisco, ele quase que dá um roteiro do que será a vida dele dos próximos anos. Bom, Barbosa, então, quase que toma novamente consciência, daquele sono que irrompeu, e ele enxerga o convento de Santo Antônio no Rio de Janeiro, e ele já sabe o que fazer, E eu gravei essa data porque é aniversário do meu filho. Dia 8 de novembro de 1704, o Barbosa, então Barbosa ainda, ele se apresenta no convento de Nossa Senhora da Piedade, Bernardino, desculpem, gente, olha só. São Bernardino, no convento de São Bernardino, em Angra dos Reis, porque ele estava em Paraty. Lá ele se apresenta, e se apresenta ao superior, diz ao que veio, de tudo que aconteceu, e dia 11 ele já coloca o hábito marrom. Em 3 dias, ele já coloca o hábito marrom. Vejam que para que você seja admitido, você tem que mostrar algum conhecimento, você tem que mostrar aptidão. Vejam que Frei Fabiano consegue isso em 3 dias. Bom, de São Bernardino, aí sim que ele é enviado para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. E, nesse momento, ele vai repartir os bens dele. Ele tinha uma fortuna, ele tinha já uma riqueza muito grande. Ele manda a terça parte para a família, para os amigos, a outra terça parte para os pobres, e a última terça parte ele dá para o convento de Santo Antônio, onde ele vai ficar. Bom, o que é interessante é que os biógrafos espíritas, eles dizem que a primeira função, todo mundo sabe, de Frei Fabiano foi porteiro. E ele foi porteiro por quê? Por causa da inexperiência dele. Ele não era inexperiente, então vai ser porteiro. Todos os franciscanos, eles são unânimes em dizer que nunca, jamais, em tempo algum, nenhum franciscano foi para a portaria sem experiência. Pelo contrário, eram os irmãos mais experientes, mais versados no Evangelho, que iam para a portaria, porque era o primeiro contato. Era ali que ia ser dado a primeira assistência, e geralmente eram pessoas de difícil trato. Então a gente sabe, que quando chega uma pessoa com algum problema no centro espírita, quem é que vai atender? Não é uma pessoa que está há pouco tempo, alguém com mais experiência. Esse vai ser o porteiro. Então, o Hugo Baggio, ele fala que Fabiano, extraordinariamente, foi aceito como porteiro do convento de Santo Antônio pela sua sensibilidade, mesmo tendo muito pouco tempo na ordem seráfica de São Francisco, como era chamada então e é chamada até hoje. Quer dizer que em 3 dias, vejam bem, em 3 dias ele já põe o hábito, e em pouco menos de 3 anos ele já é um porteiro do convento de Santo Antônio, o que mostra a sensibilidade, o conhecimento de profundo do ser humano e do Evangelho desse espírito. Muito bem. Eu quero trazer para vocês algumas lições que o ex-Barbosa, agora Frei Fabiano de Cristo, vai nos trazer e nos deixar de grandes exemplos para a nossa vida. O primeiro caso é sempre na portaria,
e ele já era conhecido de muita gente, dos escravos, dos senhores, e do próprio governador do Rio de Janeiro, à época, era amigo, né, de Frei Fabiano. Mas um caso é que um escravo estava fugindo da senzala, e isso acontecia bastante, e ele fugindo, estava passando mal, com febre, e ele vai se abrigar no convento de Santo Antônio, que sabia que Fabiano, né, abraçava a todos. Aí ele chega, né, desesperado, diz assim: Frei Fabiano, me ajuda, por favor, eu estou fugindo. E aí Fabiano dá aquela primeira assistência a ele, abraça e fala: meu filho, você está fugindo de quê? Eu estou fugindo dessa vida difícil, né, do martírio, da prisão. Aí ele fala assim para ele: mas talvez você não esteja fugindo da situação certa. E aí o escravo chega: o senhor está sugerindo que eu deva voltar? E ele fala uma coisa fantástica pro escravo: onde poderia ser mais livre? Onde você poderia ser mais livre? Aí vejo a sensibilidade de Fabiano. Ele tinha a noção da lei de reparação. Então, o que ele esclarece para o escravo é o seguinte: olha, você, né, claro que todos desejam a sua liberdade, mas a sua reparação requer que você esteja junto dos seus irmãos, passando ainda por todos aqueles momentos tormentosos. É ali que você vai ser livre. E o escravo, ouvindo Fabiano, retorna à senzala. É uma história fantástica. O segundo momento que nós separamos é um pensamento que nós tem que ter na nossa mente. Quando nós queremos ajudar, tudo conspira a nosso favor. Quando a gente quer fazer a caridade, os céus todos se abrem para nos ajudar. Basta ter disciplina, basta ter boa vontade. Um casal chegou no convento de Santo Antônio e foi se aconselhar com Fabiano. Pai Fabiano, nós vamos nos separar. Mas por quê? Não está dando certo. Aí Fabiano tentando ajudar, mas quem sabe, né? Vocês vão deixar os filhos. Não, aí a coisa piorou. Não, mas essa mulher não me dá filhos, né? Aquela coisa do machismo, né? Sempre o culpado é a mulher, né? Século XVII, tá? Século XVIII, desculpe. E aí essa mulher não me dá filhos, nosso casamento já está arruinado. E aí Fabiano disse: mas vamos aguardar um pouco, quem sabe vocês não podem ter uma luz da misericórdia divina, senão não tem jeito, a gente vai se separar, né? Aí tudo bem. Aí chega um frade: Frei Fabiano, o senhor tem que nos ajudar, tem uma emergência, né? Aí ele pede licença e sai. No que ele sai, né, havia chegado naquele momento uma criança enjeitada. Lá tinha aquela roda dos enjeitados, e aí uma criança tinha sido abandonada, recém-nascida. Vem Fabiano com a criancinha no colo, né, e fala para o casal: olha, acho que o problema de vocês está resolvido. O casal acolhe a criança nos braços e o casamento segue em frente. Um outro caso que nós separamos é um exemplo como Frei Fabiano já tinha noção da evangelização da criança, a importância da evangelização, a sensibilidade de levar o evangelho à criança. Chegou um pai desesperado com uma criança amarrada. A criança babava, urrava, se esperneava. E quando ele chega, né, um outro frei chega e diz: não, olha, a gente não aceita esse pessoal aqui não. Nós não somos asilo de loucos, né? Assim que se tratava naquela época. O Fabiano: não, vamos acolher a criança, vamos lembrar o que disse Jesus. Né? Deixai vir a mim as criancinhas. Né? Aí o frade chega assim, as criancinhas, mas não falou criancinhas loucas. Mas aí Fabiano intervém. Não, quando ele disse isso, ele não disse para nós discriminarmos as crianças, as difíceis e as fáceis.
porque nós queremos sempre o mundo ideal, né? As crianças venham tranquilas, né? Sem problema algum, e não é assim. A evangelização existe para as crianças serem evangelizadas e justamente o quê? Mudarem o seu comportamento. E Fabiano tinha essa noção, e com a sua ascendente moral, com a prece, ele chega, não, desamarra a criança é desamarrada, ele entra em prece, dá algumas palavras de carinho enérgicas, e a criança realmente volta à situação calma. Há um outro episódio, e novamente lembrando que os céus, eles conspiram a nosso favor quando nós estamos voltados a fazer o bem, do mesmo modo quando, né, a gente fica reclamando, meu Deus, nada dá certo, nossa, minha vida é muito difícil, né? E aí as coisas não vão dando certo, é porque você está alimentando aquela situação, é um círculo vicioso, assim como tem o círculo virtuoso, na qual vivia Frei Fabiano. Qual era o círculo virtuoso dele? Ele estava sempre a ajudar, estava sempre se movimentando a fazer a caridade, ajudando o próximo, sempre voltado à caridade, como foi a bandeira que Francisco de Assis disse para ele. E um jovem veio se despedir dele. Frei Fabiano, vem me despedir. É mesmo? Você vai viajar? Vou viajar, mas vou para um lugar bem longe. Não suporto mais a vida como ela se apresenta, estou muito infeliz, né? Vou daqui para uma melhor, disse ele. Não é melhor você raciocinar um pouco antes, pensar, talvez não seja a melhor saída? Aí não, estou decidido. Você sempre, tudo bem, mas antes, né, vem aqui me dar uma ajuda, que eu estou com um doente cego, né, ele está muito necessitado, hoje com minhas pernas estão muito desgastadas, eu precisava de uma ajuda. E aí foram eles dar ajuda para esse senhor, um velho cego, né? E aí como é que vai hoje, tudo bem? E aí o velho fala, não, estou muito bem, graças a Deus, graças ao seu reconforto, né, ao seu carinho, mas hoje eu tive um sonho horroroso, disse o velho. Mas o que aconteceu? O meu filho, ele se suicidou. E essa noite, em sonho, ele me disse o quanto ele está sofrendo. Ele disse que está num lugar muito ruim, e que ele não tem sossego, e que realmente foi a pior decisão que ele podia tomar. E aí, depois desse sonho, Fabiano chega, se retira. Mas por que você não conversa com ele, dá o alimento para ele, né? E aí fica o tempo lá, daqui a pouco vem um jovem, né? E aí, pergunta Fabiano, vai fazer a sua viagem? Não, eu desisti da minha viagem, eu vi que realmente não é a melhor opção. E nessa noite eu descobri que eu ganhei um pai. Agora eu tenho uma razão para viver. Então vejam como olha só, é só a gente estar voltado a querer realizar, que o céu todo se une para nos ajudar. É o que acontecia com Fabiano. E só lembrando, há poucos anos, Fabiano era um homem de negócios. Um homem de negócios. Um homem voltado ao comércio, pensando em dobrar suas riquezas. Certo que ele cuidava bem dos seus amigos, da sua família, e não esquecia os pobres. Mas era um homem que estava voltado ao comércio, não pensava em ter uma vida de caridade. E aí, vendo esses exemplos todos, por que a gente também não consegue fazer, né, realizar essa mudança? É um questionamento para nós. Claro que a gente não vai para um convento. Eu lembro que eu morei um tempo em Feira de Santana, e lá tem um convento franciscano. Eu passava e via, né, aqueles, né, os religiosos com aquele hábito marrom, aquela corda amarrada. Eu achava aquilo tão interessante, e eu cheguei a conversar com eles. É uma vida muito, muito dedicada ao próximo, pés no chão, né, o hábito da pobreza, mas não eram pobres, eram ricos de coração.
E eu fiquei realmente, eu os olhava com grande admiração. Tem um outro caso também, em que um feitor de escravos estava passando à frente do convento. E ele estava chicoteando, o nome do feitor era Silva, chicoteava os escravos. E de repente o homem tem um mal súbito e pumba, cai ali na calçada. Todo mundo estanca, né? Fazer o quê? Não, pega o homem, leva para quem? Fabiano. E aí estava Fabiano lá pronto com a sua aguinha, que a gente vai falar daqui a pouco dessa aguinha, e entrega a água para um escravo que ele sabia que era o mais maltratado pelo Silva. Dá água para ele, socorre. O escravo estanca assim, mas logo eu, tanto ele me maltrata, tanto ele me castiga. Sim, você. E aí ele pega a água, dá para o Silva, e aí o Silva vai acordando, olha e vê quem o ajudou. E aí vocês podem, né, ter uma ideia do desfecho dessa história. Aquele que mais agredia, aquele que mais é agredido, né, o agredido estendeu a mão, da outra face, né? Estendeu a mão e dali nasceu uma nova relação que infelizmente os escritos não continuam, porque dá vontade, né, de saber o que aconteceu depois. Na nossa casa, a nossa diretora lá do SAPS, né, Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, ela faz uma prece e sempre no final da prece ela fala o seguinte: para que os espíritos possam nos intuir, né, de como proceder, o que dizer e, o mais importante, o momento certo de calar, porque esse silêncio é muito precioso. E chega um sujeito, um convento de Santo Antônio, e dá de cara com o Fabiano: pai Fabiano, eu matei uma pessoa, mas foi no momento de desrazão, não foi uma luta, e eu não queria machucá-lo, eu acabei puxando o punhal, ele também puxou o punhal, e a gente se bateu, e eu tentei tirar o corpo, mas aí ele escorregou e caiu em cima do meu punhal. Mas estão acusando outra pessoa, pai Fabiano, injustamente. Eu já não durmo há vários dias, eu não sei o que eu faço na minha vida, eu tenho que tomar uma decisão, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me entregar e explicar a situação toda. Muito obrigado, pai Fabiano. E ele foi embora e pai Fabiano não disse nenhuma palavra. Era o silêncio necessário. Fabiano era médium de efeito físico, isso a gente sabe, até por causa da água dele, que a gente vai falar daqui a pouco. Um sujeito foi caminhando, né, com mais intenções, com um punhal no bolso, e ele ia assassinar uma pessoa. Passando pelo convento de Santo Antônio, estava Fabiano lá na portaria. Obrigado. Na portaria, ele olha para o pai Fabiano e tem um pensamento de voltar atrás. Mas mesmo assim ele continua andando. No próximo passo que ele dá, o punhal se quebra, se parte em dois. E aí? Sem arma, sem crime. Chegamos assim. O pai Fabiano deve ter sido das primeiras pessoas a introduzir este modelo que nós temos de assistência, de promoção e assistência social espírita. Porque até então, em muitos lugares, infelizmente, fazem isso ainda, né? Dá o pão, né? Dá o pão, dá a bolsa, pum, dá a bolsa, vai embora, dá a bolsa, vai embora. Né? O convento de Santo Antônio era a mesma coisa. E teve um dia que estava uma confusão danada, e como sempre, quem é que estava no meio da confusão? Frei Fabiano. E aí os freios foram reclamar com o superior, né, que era o superior que chamava, né, olha só, o Fabiano está causando uma confusão danada lá, a gente não está conseguindo distribuir as cestas direito, não. E aí foi o superior lá conversar com o Fabiano. Fabiano, o que está acontecendo? Não, olha só, o pão do corpo é muito importante, mas eu estou dando o pão da alma também, eu estou falando do evangelho para eles. E todas as pessoas que iam pegar a bolsa, chegavam, davam a volta e iam lá ter com o Fabiano para receber esse pão da alma. Que quanto é importante, quando a gente dá
a bolsa, a cesta básica, dependendo de como é composta esta bolsa, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que envolvê-la com alegria, com fé, com esperança. Ela não pode ir vazia da alma, porque senão ela vira vício. E aí o que vai separar a gente do traficante não é muita coisa não, porque aí você dá, né, e a pessoa vicia, e aí? A gente vira traficante de bolsa, olha só, traficante de cesta básica, e a gente não pode virar isso não. Aí tem que fazer a promoção, tem que dar o pão da alma também. Fabiano enxergava isso e promovia espiritualmente a todos, capacitava aquelas almas. É um fenômeno de bicorporeidade, gente. Não é só Antônio de Pádua, não. Ele também. Não é só Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo fez um parto, né? Fabiano fez um parto também. Chegou uma mocinha, eu queria ver um frei que teve lá na minha casa. Aí o superior disse: olha, não teve nenhum frei na sua casa não, porque eles não têm autorização para sair na casa de uma senhorita assim, geralmente eles vão acompanhados. Aí, não, mas teve um frei na minha casa, sim, eu estava quase morrendo de parto, né? E aí ele chegou e fez o meu parto, me salvou e salvou minha criança. Aí disse: olha, não tem nenhum frei. Aí ela lembrou: não, eu lembro do nome dele, é Fabiano. Disse assim: impossível. Frei Fabiano está uma semana na cela dele com febre, não tem nem como sair, não tem nem como andar. Ele tem um problema nas pernas muito grave, não foi ele não. Aí disse: não, mas foi ele, deixa eu ir lá. Aí foram na cela dele e não era. E adivinha qual é o nome da criança? Muito bem. Sim, tem um caso interessante, olha só. Bom, o patrono da nossa casa é Pedro II, né? E Teresa Cristina. O corpo, né, de Fabiano foi enterrado lá no convento de Santo Antônio. Aí, olha como é que os patronos se encontram de uma maneira muito interessante. Em 1885, o exército, né, brasileiro, ele começou a se alojar lá dentro do convento de Santo Antônio. E dizem que foi uma confusão, eles derrubaram parede para fazer quarto, tudo. Conclusão, sumiram com o túmulo de Fabiano. Tinha até uma placa, né? Sumiram com o corpo de Fabiano. Então, o que aconteceu? Dom Pedro II foi responsável pelo sumiço do corpo de Frei Fabiano, né? Olha que coisa interessante, né? Ou seja, o nosso patrono, né, sumiu com o corpo do patrono de vocês. Mas fiquem tranquilos que foi achado em 1925, 1º de maio, caiu uma 24, desculpa, 1º de maio de 1924, caiu uma chuvarada no Rio de Janeiro, coisa que não acontece há muito tempo, né, que a gente está precisando, e aí derrubou lá uns lugares, desterrou outros, e acharam um túmulo. Nesse túmulo, abriram um túmulo e acharam um documento. No documento estava escrito assim: Frei Fabian, só, né? Aí, destruído, destruído, Rio, né? Então, para um bom entendedor, né, meias palavras bastam. Então, realmente era o túmulo. Quem quiser, né, sem, claro, fazer nenhum tipo de mística, né, mas pode visitar o túmulo dele lá, porque o que eles fizeram? Eles colocaram alçada, né, na parede, colocaram vidro, né, e está lá no convento de Santo Antônio, pode visitar. É até um lugar muito interessante, né, vívido de história. E os ossos, né, os ossos, como é que chama? As partes mortais, né, que chama, do Frei Fabiano, está lá, né, estão lá. Então vale a pena, é um passeio histórico muito interessante. E o lugar é muito bonito, o convento realmente muito aprazível. Está em reforma? Desculpa, eu recebi, agora tem reforma. Né? Ele já tinha começado uma reforma quando foi lá, mas já está dando para ir. Então, aguardem que breve, então, estaremos, né? Fiquem se informando aí, internet para isso hoje, a gente chegar lá. Muito bem. Terminando, né? Fabiano, ele é destacado, né, por tanto que ele se doava para a enfermaria.
E aí entra aquela primeira história, né? Primeiro contato que eu tive com o Fabiano, que ele tirava os chinelos para poder andar sem acordar os doentes. E, bom, estava ele lá dormindo na enfermaria. E, é claro, os freios foram lá falar assim: olha, superior, o Fabiano está dormindo na enfermaria. Eu falei assim: meu Deus, ele tem que estar na cela, o que ele está fazendo lá? Eu falei: Fabiano, você tem que repousar, você não pode ficar assim, jogado no meio dos leitos. E esse diálogo eu escrevi, porque ele é muito lindo. Ele fala assim: a minha vida é desvaliosa, mas a destes homens é muito preciosa. Como não sei a arte da enfermagem, tenho de doar-lhes o coração, para que o Senhor Jesus lhes dê o medicamento necessário. Aí o superior fala: olha só, você está tão dedicado que você está se tornando até impertinente. Mas aí o Fabiano retruca: faço por eles o que me diz Jesus. Aí, mas o que Jesus te diz a ponto de prejudicar a sua saúde? Ele diz assim, quer dizer, Jesus diz a ele o seguinte: ele diz que é o doente que precisa de remédio. Como não me sinto doente, e aí a gente faz, porque o tempo passa muito rápido, a gente faz aí uma pausa. Fabiano tinha erisipela nas duas pernas. Quem não sabe, erisipela é um processo infeccioso, onde as pernas ficam em chagas vivas, e aquilo arde, queima muito, além de dar febre alta, né? O que realmente tira a pessoa do combate, como se diz popularmente. Mesmo assim, Fabiano não se sentia doente. E continua: e esses homens estão doentes. Permaneço com o único remédio que posso dar: a prece. E como não sei quando o Senhor chegará com o remédio, fico por aqui. Gente, que meiguice, que coisa, olha, é um coração muito especial, né, com esse discurso. Fabiano então continua agora como enfermeiro, né, ajudando a todos aqueles que precisam. Ele ajuda o governador também que está à morte, ele vai e salva o governador. O governador na época era o Gomes Freire. Gomes Freire era o conde de Bobadela, vocês já vão lembrar já dele. Arcos da Lapa, foi ele que construiu. Ele construiu muitos chafariz. Ele era um bom governador. Até então a história realmente coloca ele como um homem honesto, um dos raros, sem querer julgar, claro, nós não estamos aqui para julgar ninguém, pelo contrário, todos os políticos têm todo o nosso amor e respeito, mas era um dos poucos políticos que eram honestos nesse Rio de Janeiro. Gomes Freire. As obras eram importantes, né? Chafariz é para enfeitar. Não, gente, naquele tempo chafariz era para dar água. E ele fez o aqueduto da Lapa, né? Ele é estratégico porque ele ajudou muitos escravos. Porque o que acontece é o seguinte, né? Os escravos, eles traziam água de dois lugares, de Botafogo, né? E lá de baixo, onde seria perto da Presidente Vargas. Para vocês terem uma ideia, a rua Riachuelo, que é a rua que vem do centro, ali para os Arcos da Lapa, o nome da rua era Mata Cavalos. Preciso explicar mais alguma coisa? Né? Imagina, quer dizer, negro não andava a cavalo, então imagina os negros carregando água na rua Mata Cavalos. O aqueduto da Lapa foi uma bênção para os negros, eles não precisavam mais andar tanto para carregar água. Né? Isso foi uma obra do nosso querido Gomes Freire, além de outros chafarizes estratégicos que ele fez para poupar os negros de carregar água o dia inteiro. Fabiano ajudou o Gomes Freire, estava à morte, e Fabiano chegou e conseguiu reverter todo o quadro, e Gomes Freire foi muito grato a ele por causa disso. Tem um caso muito interessante, a gente já está no final, né? Tem um caso muito interessante que 2 freis não iam com a cara de Fabiano. Isso acontece, né? Interessante, né? Não iam com a cara de Fabiano, achavam que tudo que ele fazia era armação. E aí aprontaram uma para ele, né? Vinha Fabiano, gente, ele andava se arrastando, né? Imagina. Vinha Fabiano, aí os dois, né, combinaram uma história. Disse assim: ó, Fabiano, olha só,
tem uma mulher ali. Quando ele fala ali, gente, eu vejo a Rua da Carioca. Eu não sei se vocês conhecem a cidade, mas quando eu lembro dessa cena, eu lembro ele ali no Convento de Santo Antônio, que não era do jeito que é, tá? Porque tinha um morro, né? Foi destruído o morro para a passagem do Largo da Carioca. Mas aí, né? Quando ele fala ali, eu lembro, eu não sei, eu me remeto à Rua da Carioca. E aí, fala assim, tem uma mulher caída ali na rua, ali em frente, precisando muito da sua ajuda. E aí foi lá Fabiano, né? Daqui a pouco volta ele. E aí, Fabiano, socorreu a mulher? Puxa, socorri. Aí os dois já se olharam, né? Que farsante. Poxa vida, achou? Vai contar uma história, já vi que vai contar uma história. Aí, pois e aí, Fabiano? Não, ela estava muito mal mesmo, muito doente, né? Aí eu pedi a ajuda de umas pessoas, a gente levou ela para um lugar para ser tratada, mas ela estava vindo para cá. Aí já, como assim? Não, inclusive ela trouxe essa correntinha de prata aqui para você. Aí o sujeito olhou, o Frei olhou, começou a olhar, mas isso aqui é da minha mãe está morta. Não, ela está bem, não, ela estava vindo para cá, inclusive, para te ver. E aí, imagina a cara do Frei, corre para ver a mãe dele que estava sendo socorrida ali na rua do lado. Para terminar, Fabiano ele tinha um segredo, entre aspas, e tinha o Dr. Forbes, né, que era o Dr. Fortes, desculpa, que era o médico muito caridoso, que atendia os doentes ali do convento, né, e amigo de Fabiano. O Dr. Forte ficava de olho no Fabiano, porque, bom, medicina no século XVIII não precisa dizer muito dela, mas ele fazia o que podia fazer. Mas Fabiano vinha com a aguinha dele, fluidificada, e tirava pessoas de uma situação que realmente não tinha como salvar, né, pelo menos com a medicina que o Dr. Forte conhecia. Aí o Dr. Forte chegou para ele e disse: Fabiano, me conta essa história aí dessa água. Aí ele fala: olha, a única coisa que eu faço é desejar de todo o coração que Jesus coloque o remédio necessário para que essa pessoa que eu vou dar a água se recupere. Simples, né? É muito simples. Essa simplicidade que a gente está perdendo um pouco. Todo mundo sofre de SPA, que é síndrome, né, como é que é? Síndrome da... qual é o P mesmo? Acelerada. Né? Nós estamos acelerados, gente. Acelerados demais. A gente não para. Quando a gente para, a gente dorme. Já reparou? A gente não está nem cansado, mas a gente dorme. Porque a gente não está acostumado a parar. Se eu falar devagarinho, então, aqui, eu vou ninar vocês. Mas eu não quero ninar vocês, eu quero acordar vocês, mas não quero acelerar vocês também. Mas nós estamos acelerados e nós temos que parar. E quando a gente para, a gente encontra a simplicidade das coisas. Porque as coisas são muito simples, as coisas não são complicadas. Fabiano encontrava a simplicidade das coisas, porque ele era simples, ele não ficava fazendo uma opção de coisa ao mesmo tempo. Quando ele cuidava de um doente, ele cuidava de um doente. Ele se dedicava a fazer aquilo. Ele derramava todo o fluido dele ali naquela água, juntamente com dos amigos espirituais que estavam ao redor dele, porque ele estava voltado àquilo. Ou seja, tudo conspirava ao favor do trabalho dele, porque era aquilo que ele estava fazendo. Fabiano, ele tem uma presciência, né, do desencarne dele. Então, dia 14 de outubro, ele começa a se despedir de todas as pessoas amadas dele, e muitas pessoas vão se despedir dele também. No dia 15 de outubro, né, ele realmente cai, se adoenta bastante e fica na cela dele. No dia 16 de outubro, hoje, muitas pessoas acorrem à cela, o superior encosta a cabeça no ombro dele, chora sinceramente. E no dia 17 de outubro de 1747, Fabiano cerra os olhos da vida material e adentra na verdadeira vida. Ele é recebido por Francisco de Assis e logo depois por nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele recebe então um convite para a eternidade, para as estrelas, mas ele pede humildemente a Jesus de joelhos para que ele continue nesta terra onde ele serviu e quer continuar servindo com muito amor, servindo a esta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, e que eu devo a minha formação como espírita. Que Deus nos abençoe, que Fabiano continue conosco, nos inspirando nessa nossa jornada. Muita paz a todos.